Olá, eu sou a Carla da Londa e hoje eu vim aqui falar para você sobre uma das disciplinas espirituais, dentre tantas disciplinas espirituais que Deus nos deixou, que Deus tem nos instruído através de Sua palavra. A que nós vamos falar hoje é sobre o jejum espiritual. Tem um teólogo, eu estava estudando, e ele escreveu que a disciplina espiritual, as disciplinas espirituais, são meios ao quais nós nos colocamos à disposição de Deus para que Ele venha nos transformar. Então, a disciplina espiritual é ensino, é instrução, é treinamento. Como, por exemplo, eu vou na academia, né? Lá nós temos vários treinos. Temos que malhar a parte superior, a parte inferior. E isso é o que? É uma disciplina que nós precisamos ter. É uma disposição que nós precisamos ter para manter o nosso corpo físico, né, fortalecido ali com a atividade física. Isso é um exemplo que eu estou dando para vocês entenderem que Jesus também deixou disciplinas espirituais para nós, para fortalecer o nosso espírito nele. E o jejum é que nós vamos falar hoje, o jejum espiritual. Ele é diferente dos jejuns, né? Que é uma dieta, por exemplo. Né? Jejum intermitente, jejum cetogênico, tantas outras formas de jejuar fisicamente para benefício só da saúde, não espiritual. Então, aqui nós vamos falar sobre o jejum espiritual. E eu quero que você entenda, primeiramente, que as disciplinas espirituais não é para você impressionar a Deus, para você se orgulhar, se achar melhor e superior que as pessoas, não. Mas é um meio de você se colocar em quebrantamento, em arrependimento, em disposição a Deus, para você aprender mais dele e sobre quem você é. Então, as disciplinas espirituais não é para ter um mérito, não é para a gente se achar, não, é para a gente ser transformada pelo Senhor, trabalhada por Ele. Então eu quero ler para vocês aqui em 2 Crônicas, no capítulo 15, no versículo 7, que diz assim: Quanto a vocês, porém, sejam fortes e corajosos, pois o seu trabalho será recompensado. Gente, todas as disciplinas espirituais precisa-se de uma disposição nossa, porque é um trabalho, nós precisamos nos esforçar, como está dizendo aqui. Sejam fortes, corajosos, se esforcem. Nós precisamos nos esforçar para viver as disciplinas espirituais. Que Deus espera que nós tenhamos essas disciplinas. Então, você tem que entender que para tudo que você fizer aqui para Deus, você será recompensado. Porque o Senhor vê tudo que você faz. E uma dessas coisas é as disciplinas espirituais. E Deus vê cada esforço seu também para fazer o jejum espiritual. Nós vamos entender um pouquinho sobre jejum, coisas que muitas vezes pessoas não falam sobre jejum espiritual. Eu vou começar falando primeiro, né, sobre coisas que as pessoas muitas vezes não falam sobre o jejum. A primeira questão é, quando você vai decidir fazer um jejum, para você que às vezes tem experiência ou não tem experiência sobre o jejum, quando você pensa em fazer um jejum, já começa a guerra da carne contra o espírito, porque na verdade a carne está sempre brigando com o nosso espírito. Então já começa aquela guerra que você não vai conseguir, que você não pode, que você vai passar fome, que você vai passar mal. Já entra aquele desespero. E não é verdade, é mentira do diabo, porque ele não quer que você jejue. Mas o Senhor deixou para nós em sua palavra, ele espera que você e eu jejuemos para que nós venhamos nos fortalecer nele. Quando nós jejuamos espiritualmente falando, nós ficamos mais sensíveis à voz do Espírito Santo. E é aí então que o Espírito Santo vai revelando a nós muitas coisas que às vezes nós não sabemos. Vai revelando para nós aquilo que nós precisamos mudar. Uma das coisas que muitas pessoas não falam é o quê? Que o jejum espiritual. E Deus vai falar o que você precisa mudar, tá? Muitas vezes você se prepare, porque o jejum espiritual vai moldar você. O jejum espiritual, ele não muda Deus. Nada das disciplinas espirituais muda Deus, ele é imutável. Mas as disciplinas espirituais mudam nós. E o jejum, ele faz com que nós nos tornemos sensíveis para Deus nos falar também aquilo que nós precisamos mudar. E se prepare, porque Deus ele é amor, mas Deus é um pai que corrige, Deus é um pai que nos ama, que nos exorta. E isso é tão maravilhoso, porque o pai que ama, ele cuida do seu filho, ele corrige mesmo, ele ensina. E esse é o nosso Deus, esse é Jesus. Eu quero ler também com vocês lá em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 11, que vai dizer assim:
Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. Ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, ela produz colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Então, toda disciplina é dolorosa, mas com as disciplinas que Deus deixou para nós, nós vamos aprendendo, Ele vai nos corrigindo, vai nos exortando, nos ensinando a ser melhor, nos mostrando quem Ele nos chamou para sermos diante de Deus. Então, para vocês entenderem, o jejum nada mais é do que a mortificação da nossa carne e o fortalecimento do nosso espírito diante de Deus, tá? Fazer jejum não é só deixar de comer. Você precisa tirar tempo em oração, em leitura bíblica, em adoração ao Senhor. Ah, Carla, mas eu trabalho fora, não tem como eu fazer jejum. Deus te deu 24 horas no dia. E a palavra de Deus diz que há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Você não consegue muitas vezes jejuar nos dias de semana que você trabalha, jejum em final de semana. Tá? Jejum em um horário ao qual você vai ter essa liberdade de poder fazer um jejum espiritual com qualidade, orando, lendo a palavra, adorando, louvando ao nome do Senhor, agradecendo a Ele, se arrependendo, se santificando diante de Deus. Tá? Ah, Carla, mas eu trabalho, posso jejuar trabalhando? Pode. Nós vamos falar sobre como jejuar aqui, os tipos de jejum que tem, e você aí vai ver em qual você vai se enquadrar para você estar jejuando, fazendo melhor para Deus. Nós vamos estar lendo em Mateus no capítulo 6, no versículo 16, 17 e 18, que vai dizer assim: quando jejuarem, não façam como os hipócritas, que se esforçam para parecer tristes e desarmados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Aqui está querendo dizer o quê? Se eles querem ser vistos, a recompensa que eles vão ter é essa. Né? Não vai achando que Deus vai responder, porque não é um jejum para glorificar o nome de Deus. Aqui eles estão fazendo por interesse próprio, para mostrar para as pessoas. Versículo 17 diz: mas quando jejuarem, penteiem o cabelo e lavem o rosto. Desse modo, ninguém notará que estão jejuando, exceto o Pai, que sabe o que vocês fazem em segredo. E o seu Pai, que observa em segredo, os recompensará. Aqui, né, Jesus está falando. Ele espera que nós jejuemos. E aqui entra o quê? A nossa responsabilidade de fazer um jejum não para mostrar, mas nos colocar diante de Deus em posição, em quebrantamento, entregando o melhor de nós. Tá? Nós vamos falar aqui também sobre tipos de jejum, porque aqui quando Jesus fala é um jejum secreto, ao qual é você e Deus. Mas nós temos também jejum coletivo, né? Jejum, às vezes é entre família, jejum na igreja, que é um jejum coletivo, jejum entre uma nação toda, um jejum particular, que é você e Deus. E você precisa saber disso, né? Por exemplo, eu aqui quando vou jejuar, geralmente é raro meu esposo e meus filhos não saberem. Geralmente eles sabem. E outra coisa, quando eu jejum, eu não deixo de fazer comida para meus filhos, para meu esposo. Eu não deixo de arrumar a casa. Gente, eu trabalho normalmente na minha casa. Tá cuidando do meu lar. Eu vou para academia. Eu às vezes vou resolver as coisas fora com meu marido na rua, né? Eu vou buscar meus filhos na escola, levar toda uma rotina tranquilamente jejuando. E em meio a essa rotina, eu tiro meu tempo de consagração diante de Deus em jejum, em oração, em leitura bíblica, tá? Uma das coisas também é o que você pode acordar mais cedo para buscar esse tempo de oração, de jejum, de leitura da palavra, de adoração diante de Deus. Porque às vezes na correria do dia a dia, a gente dá desculpa, eu não consigo, eu não posso, a correria. Levante mais cedo. Coloque Jesus como sua prioridade principal. Como a sua prioridade do dia a dia, todos os dias que você acordar, independente se você esteja de jejum ou não, mas procure se esforçar e entregar o primeiro tempo para Ele, a primeira hora para Ele da sua vida, tá? Porque se você acordou, é graça, é misericórdia, é favor de Deus, de você estar com saúde, tá respirando, isso é misericórdia e graça. Então, geralmente eu comunico, já aconteceu de eu fazer jejuns e não comunicar ao meu esposo, porque era um jejum no horário
não tão demorado, não um jejum prolongado. Então, eu vou ler aqui para vocês que são casados e casadas, tá? Sobre a respeito de jejuar e comunicar ao seu cônjuge. Aqui em 1 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 5, vai dizer assim: Não privem um ao outro de terem relações, a menos que ambos concordem em abster-se da intimidade sexual por certo tempo, a fim de se dedicarem de modo mais pleno à oração. Depois disso, unam-se novamente para que Satanás não os tente por causa da sua falta de domínio próprio. Então, aqui, Paulo está dizendo, nós precisamos comunicar ao nosso cônjuge, porque nós não podemos privar um ao outro, né? De ter relação sexual, a não ser por curto período de tempo, se o seu cônjuge, né, concordar com isso, porque muitas vezes a mulher é casada, o marido não é cristão, e aí o marido quer ter relação sexual e a mulher não quer se entregar e vira uma brigaiada, e nós precisamos ser sábias, tá? Você, marido, precisa ser sábio também com a sua esposa. Então nós precisamos de sabedoria, por quê? Ainda mais quando a pessoa é ímpia e não entende. Quando a pessoa é cristã também, o marido e a esposa, precisa entrar num consenso por curto período de tempo, tá? Eu muitas vezes já comuniquei meu esposo, ele já aceitou ficar assim curto período de tempo. E muitas vezes, gente, vai acontecer de você ter relação sexual estando também em jejum, tá bom? Mas isso não é pecado. Aqui vai falar, a não ser que seu cônjuge concorde. Então tenha sabedoria, porque o jejum espiritual aqui é sem comer, sem beber, tá? Tem vários tipos de jejum, nós vamos estar falando. É sobre alimento, sobre você estar tirando as distrações e estar focando no reino de Deus. Mas vamos lá, nós vamos falar sobre certos tipos de jejum. Aqui na Bíblia nós temos respaldos de vários tipos de jejum. Nós temos o jejum absoluto, que ele é sem água, sem comida, sem nenhum tipo de bebida, sem nenhum tipo de alimento, tá? Nós temos base bíblica no livro de Esté, né? Esté, ela falou pro povo judeu jejuar 3 dias, sem comer, sem beber, que ela ia jejuar também, sobre uma causa, e Deus deu a vitória para eles nessa causa. Também Paulo, quando ele teve um encontro com Deus, tá? Vai dizer que ele ficou de jejum 3 dias sem comer nem beber nada, tá bom? Então, esses são os respaldos que nós temos também na Bíblia a respeito desse tipo de jejum absoluto, né? E esse jejum foi 3 dias sem beber e sem comer, porque pela ciência, o nosso corpo não consegue ficar muito tempo sem água, né? Então, você aí que muitas vezes tem prática de jejuar ou não se precipite em fazer além daquilo que o seu corpo é capaz, para você não passar mal e às vezes culpar a Deus, porque tem gente que às vezes negligencia, né? E ainda culpa a Deus. Então, vigie, porque a palavra de Deus diz que nós precisamos vigiar, tá? Vigie, não vai além do seu limite, tá? Se esforce para fazer aquilo que você é capaz com Deus, porque Deus não vai te pedir uma coisa que você não é capaz, tá? Então, cuidado. Ainda mais aqui, por exemplo, onde eu moro, é uma cidade muito quente, tá? Muito seca, nós precisamos beber muita água. Também nós vamos ter o jejum parcial. Uma das bases bíblicas que nós temos é Daniel, né? Ele tirou certo tipo de alimento e comeu outros alimentos. Não alimentos gostosos aos nossos olhos, mas ele ali comeu verduras, legumes, né? Se você ler lá, você vai saber certinho sobre o jejum que Daniel fez. Ele é um dos exemplos para você estar jejuando. Por exemplo, você que é gestante, você que é diabético, você que muitas vezes toma muitos remédios no seu dia e fala, eu não consigo jejuar, não coloque desculpa. Eu acho que todos podem jejuar, isso é a minha opinião, porque você pode fazer um jejum parcial, que é tirando certo tipo de alimento e colocando outros alimentos ao qual você não passará mal, né? E pode aí estar tomando seus remédios tranquilamente. Mas você precisa também comunicar, né? Às vezes um médico aí, você que é gestante, para saber o período de tempo que você pode tá aí tirando certos tipos de alimento que não vai afetar a sua gestação, tá bom? Então, tome cuidado também. Mas não coloque impedimento para você jejuar, não. Tá? Deus conhece o seu coração
e sabe as suas limitações. Só se esforce também para ter experiências com Deus, porque o jejum, ele nos leva a ter experiências lindas com o Senhor. Nós temos também na palavra de Deus diz sobre o jejum prolongado, tá? Que é o qual Moisés fez um jejum sobrenatural. Moisés e Jesus fez 40 dias sem comer, sem beber, sustentado pela glória de Deus, pelo próprio Deus. Então, esse jejum sem comer, sem beber, você só pode fazer se for direção mesmo de Deus, tá? Ao qual o Senhor vai te sustentar. Não faça sem uma direção de Deus. Não faça pelo seu emocional. Não deixe o emocionalismo te levar, tá? Porque esse jejum é mais perigoso, ainda mais para você que não tem uma prática diária de jejum, tá? Aí fazendo pela modinha, não. Faça somente se o Senhor mesmo te pedir, para que ele venha te sustentar sobrenaturalmente, tá? Tenha a direção de Deus. Mas você pode fazer outros jejuns, né? Não é porque Moisés Jesus fez que você pode se sentir um fracassado, limitado. Ai, meu Deus, será que Deus vai ouvir o meu pequeno jejum, por exemplo? Não menospreze as pequenas coisas. Não menospreze os pequenos começos, tá? Deus sabe aquilo que você é capaz, Deus te sustenta. Não é fazendo coisas grandiosas que, eu vou mexer com Deus aqui. Não, não é isso, tá? Até porque Deus, ele não se deixa levar por uma emoção, a ver a gente fazer alguma coisa para ele. Ele já pagou o preço por nós, Jesus na cruz. Então, nada do que nós fizermos aqui vai pagar aquilo que Jesus fez. Então, não faça por achismo, faça para você buscar mais a presença de Deus, tá? Então, no jejum espiritual, você precisa entender que no jejum você vai se quebrantar, vai haver arrependimento. Tá? O Espírito Santo vai te levar a isso, a um nível de santidade, de pureza diante dele. Você precisa se arrepender. Você vê que o povo de Nínive, né? Quando Jonas foi ali pregar pro povo de Nínive, todo o povo buscou a Deus em jejum, em oração, se arrependendo, né, dos pecados, voltando para Deus, ele pedindo a misericórdia de Deus, e Deus atendeu ao clamor daquele povo. Então, Deus, a palavra de Deus diz que ele não tem prazer em sacrifício, mas em um coração quebrantado, arrependido, disposto, entregue diante de Deus. Não é só fazer, vou fazer para aqui chamar a atenção de Deus e seu coração está totalmente fora da vontade de Deus. Não, faça um jejum que vai glorificar o nome de Deus. Você precisa o quê? Evitar as distrações o máximo que você puder, redes sociais, televisão, foque em ler e estudar. Eu já fiz jejum, sim, muitas vezes já vi televisão, já me distraí e não foi um jejum de qualidade, ao qual eu me arrependi, porque a gente precisa fazer um jejum com o coração disposto a dedicar aquele tempo a Deus. Por mais que a gente fique na correria do dia a dia, como eu disse, né? Ainda mais para as pessoas que trabalham fora, é uma correria do dia a dia, não tem como evitar muitas vezes a distração, mas procura focar ao máximo que você pode a sua mente em Cristo Jesus, tá? No seu trabalho, leia a palavra, se você tiver um horário, ou se não, essa é a dica de acordar mais cedo e tirar tempo para Deus. Agora eu vou falar para vocês como fazer o jejum. Né? Você, primeira coisa, tem que escolher qual tipo de jejum que você vai fazer. Se um jejum sem comida geral, né? Ou se você vai fazer um jejum parcial, né? Tirando vários tipos de alimento. Ou se você vai fazer um jejum sem comer e sem beber por um pequeno período de tempo, né? Então, primeira coisa é isso. Você tem que definir. O importante é o quê? Você colocar dia tal eu vou jejuar, tá? Porque muitas vezes você vai decidir fazer o jejum, muitas vezes o Espírito Santo vai te impulsionar a fazer aquele jejum que ele está pedindo para você. Já aconteceu isso comigo, tá? Tô aqui do nada e o Espírito Santo começar a incomodar de fazer certo tipo de jejum, tá bom? Então, você tem que estar sensível à voz do Senhor. Outra coisa colocar os propósitos diante de Deus. Todo jejum espiritual tem que ter um propósito. O primeiro propósito... vai uma dica sobre o livro do pastor Luciano Subirá, que é A Cultura do Jejum. Ele é muito bom para você, que às vezes não tem muita noção, né, do que é jejum. Leia livros, sim, mas principalmente busque conhecimento na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Esse é o maior livro que eu deixo para você ler, para você buscar conhecimento sobre as disciplinas espirituais. Então, o segundo ponto é colocar o propósito diante de Deus. O primeiro propósito é você buscar mais a presença de Deus, conhecê-lo mais intensamente,
tá? Esse é o primeiro propósito, sempre buscar ansiar mais da presença dele. O segundo propósito, que é o propósito secundário, é onde você vai colocar muitas vezes uma causa na justiça, o seu casamento, a vida dos seus filhos, a vida financeira, algo que você precisa da resposta, do agir de Deus, uma cura física, espiritual, que você precisa que Deus intervenha ao seu favor. O jejum, ele é poderoso, tá? A Bíblia vai dizer em 2 Crônicas que o rei Josafá, um exército estava vindo contra ele e ele temeu. Mas ele se colocou em posição diante de Deus, ele orou, ele clamou ao Senhor e o Senhor falou: nessa guerra não tereis que pelejar. O Senhor lutou por ele, por aquele povo, pelo povo de Israel. Deus deu estratégia para eles, Deus deu a vitória para aquele povo. Então, a causa que você colocar diante de Deus, creia. Você precisa ter fé e crer que Deus vai agir e intervir ao seu favor. Ah, Carla, mas para você que já tem experiência. Ah, Carla, mas eu já jejuei tantas vezes e Deus não me respondeu ainda. Vocês precisam entender que até os não de Deus é resposta para nós, tá? Não desista, continue buscando, perseverando em jejum, em oração, em louvor, em ações de graça, louvando a Deus porque Ele responde àqueles que buscam o Senhor. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então não desista, persevere, tá? E entenda que os não de Deus também são resposta para nós. Eu quero só dar um testemunho aqui, nesse vídeo, que certo dia eu estava ali na área da minha casa, e Deus começou a falar, me lembrar: filha, lembra daquele pedido de oração? Lembra daquele pedido que você me pediu para agir em tal coisa? Se eu tivesse falado sim, você não teria isso aqui hoje. E eu comecei a me quebrantar e chorar na presença de Deus, eu entendi. Porque o Senhor falou: se eu não tivesse falado não, você não teria isso aqui hoje. E eu entendi que os não de Deus é bênção para nossas vidas. O não de Deus é poderoso também para nossa vida, porque o Senhor nos conhece. O Senhor, é o que eu falo: Senhor, o Senhor conhece o meu presente e o Senhor já está no meu futuro. Então Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Nós só precisamos confiar nesse Deus de amor e misericórdia. Outra dica é você escrever os seus propósitos no caderninho, escrever aquilo que você quer diante de Deus, os seus propósitos, né? Aquilo que eu já falei aqui, resposta, cura, não sei o que você precisa. Coloca diante de Deus e escreve. E no período de jejum, você escreve aquilo que o Senhor falar com você. Isso é muito importante, porque o Senhor fala. A gente tem que entender que a maior profecia é a palavra de Deus. Então, quando você abre a palavra e lê, ali o Senhor já está falando com você. Isso é muito importante, jejum espiritual, porque nos traz uma sensibilidade maior para entender aquilo que o Senhor quer nos falar. E uma dica que eu te dou é o quê? Quando você for ler a palavra de Deus, peça ao Espírito Santo para te ensinar, para te mostrar aquilo que ele quer falar com você. E creia que ele vai falar. Deus é maravilhoso, ele fala conosco todos os dias, quando nós lemos a palavra de Deus. Outra dica é o quê? Ore, tá? Sempre eu falo: Senhor, me ajuda a começar e a terminar esse jejum. Porque a palavra de Deus diz: sem mim nada podeis fazer, mas nós podemos tudo naquele que nos fortalece, que é Jesus. Então ore, tá? Escreva no papel, num caderno, e creio que Deus vai te ajudar a começar e terminar. Gente, vocês precisam entender que quando vocês pensam em fazer um jejum, como eu já disse no início desse vídeo, as guerras já começam. É tanta seta maligna muitas vezes que você não vai conseguir, que você não pode, que você não vai terminar, que vai dar errado, que não vale a pena, mas é mentira do diabo. Esses dias mesmo eu tava jejuando. E aí tava bem assim: entrega o jejum. Começou a me dar fome. Entrega o jejum. Já valeu até aqui. Não, e eu tava: meu Deus, eu vou entregar mesmo. Eu ficava assim comigo: eu vou entregar mesmo. Né? Aí depois eu falei: não, eu tenho que ser fiel ao Senhor. Eu vou até o fim, Senhor, me ajuda. Né? Eu falava na minha mente. E aí, passava. De repente me dava fome de novo, aí começava: entrega. E todo mundo tinha jantado. E é uma comida que eu amo. Né, minha comida preferida. E tava assim: vai lá comer, entrega esse jejum, já valeu a pena. E eu tava: nossa, eu vou entregar mesmo, já valeu a pena até aqui, Deus, o Senhor me conhece. E eu na minha mente falando: você me conhece? Aí eu começava: não, eu vou ser fiel ao Senhor, preciso ser fiel ao meu propósito diante de Deus, me ajuda, eu vou perseverar. E aquela guerra, e o Senhor me deu a vitória. Quando foi no outro dia, eu falei: Senhor, glória a Deus, porque o Senhor me ajudou a terminar esse jejum. Se não fosse o Senhor, eu não teria conseguido. Então ore, esteja sempre em oração no Espírito. A palavra de Deus diz, Paulo diz: ore sempre no Espírito. Seja vigilantes, ore, porque o maligno, ele sempre fica tentando nos fazer desistir de viver as disciplinas espirituais
espirituais, mas sempre lembre que há uma recompensa para o seu esforço diante de Deus. Outra dica é: pegue versículos bíblicos com base naquilo que você colocou de propósito diante de Deus. Por exemplo, cura, pega versículos de cura. Por exemplo, tem aquele versículo que diz: o Senhor levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, e pelas tuas pisaduras nós fomos sarados, tá? Deus é o que? Jeová Rafa, o Deus que cura. Então procure versículos bíblicos, tá? Procure, se é renovo, procure versículo de renovo. Se é de amor, procure versículo de amor, de buscar mais amor, mais a presença de Deus. Vai procurando versículo. Se é força que você precisa, tem aquele versículo: Deus dá força ao cansado e renova a força de quem não tem nenhum vigor. Aí você começa a orar com base nesses versículos, falando: Deus, a tua palavra diz que o Senhor dá força, então me dá força. Eu tenho buscado ao Senhor. Começa a orar, começa a clamar ao Senhor. E não se esqueça de agradecer. Deus, eu já te agradeço porque eu creio na minha vitória. Já te agradeço porque eu sou fortalecida. Já te agradeço porque eu sou firmada em Deus. E Deus vai te dar vitória. Para você que é batizado no Espírito Santo com evidência de falar em línguas, você começa a falar em línguas, né? Porque a Bíblia diz que quando nós falamos em língua, nós estamos edificando a nós mesmos. E o Espírito Santo está ali intercedendo por nós, coisas que nós nem imaginamos. Então, fale em línguas, procure ter esse hábito de falar em línguas. E você está no seu trabalho e está em jejum, começa a falar em línguas baixinho. Você não precisa gritar para todo mundo ver, não. Fica na sua baixinho, tranquilo, falando bem baixinho, tá? E Deus ali vai te edificando, vai te fortalecendo. E é bênção. Essa é uma dica muito valiosa. Gente, uma coisa que pode acontecer também é você sentir dor de cabeça quando você estiver jejuando. Muitas vezes é o que o seu corpo desintoxicando, ainda mais você que toma café, né, cafeína, ou comeu muito durante a semana, e isso vai fazer com que você sinta dor de cabeça, tá? Às vezes cansaço, sono, mas não se entregue, tá? Fica firme aí com o Senhor, tá bom? E uma vez eu li num livro que o nosso estômago é como um filho mimado, tá? Ele vai sempre ali, tá? Sabe aquele filho mimado que quer tudo na hora que ele quer e muitas vezes os pais dão? O estômago nosso muitas vezes é assim, quer comer toda hora, toda hora, toda hora. E quando você tá de jejum, às vezes vai dar muita fome. Por isso que o jejum é um jejum espiritual, que você precisa ler, orar, né? Você precisa meditar na palavra de Deus, estar em louvor, em adoração, porque isso você vai estar trocando, o jejum espiritual é você estar trocando o alimento físico aqui dessa terra pelo alimento espiritual, o banquete do céu. E creia, Deus tem um banquete poderoso para você. Você nem imagina. Gente, às vezes você pode pensar assim: eu tô jejuando aqui, mas vem cada pensamento: não vai valer a pena. Não, tenha a mente que vai valer a pena, ainda que você não veja o resultado naquela hora, mas lá na frente você verá. A Bíblia diz isso. E creia, você tem que ter fé. Se você fez aquele jejum, você está fazendo jejum, você tem que ter fé, que Deus está trabalhando ao seu favor, Ele vai te dar estratégia, Ele vai te dar vitória, Ele vai te ajudar. Eu já recebi curas diante de Deus, buscando em jejum e oração, em choro, em lamento, em pranto diante de Deus. Deus já me deu muitas vitórias, tá? Esse dia mesmo eu quero contar uma experiência para vocês. Esse dia eu estava jejuando, jejuei num dia. Quando foi no outro dia, né, eu estava orando porque eu estava falando: Deus, eu quero ter experiência com o Senhor, né? Mas me mostra, Senhor, visão espiritual a qual eu tenho capacidade de ver. E aí eu estava lá no tanque lavando roupa e eu estava ouvindo pregação, tenho esse hábito de ficar com fone ouvindo pregações. Louvor, né? Aí eu tava ouvindo pregação nesse dia. Aí o Espírito Santo começou a falar: vai lá me adorar, coloca um louvor na sala, vai me adorar. Aí eu falei: Espírito Santo, eu já vou. E aí depois eu vim aqui, coloquei o louvor, comecei a adorar na casa, aí tava na cozinha, fazendo as coisas da cozinha ali, e vinha na sala adorar. De repente eu tô ali na cozinha. Gente, eu vi um anjo descer em cima ali da área de churrasqueira da minha casa. Era um anjo guerreiro mesmo, com a espada na mão. E eu falei: meu Deus! Aí começou já aquela luta, aquela guerra na mente, porque o inimigo, ele vai tentar de todas as formas para te confundir. Mas busca em Deus discernimento. Aí começou vozes falar: tá vendo? Você tá buscando tanto a Deus aí, ó, que você está ficando louca. E eu comecei a repreender, falei: eu vou continuar adorando ao meu Deus que é digno de toda glória. Aleluia. E Deus me mostrou ali aquele anjo. Depois eu contei pro meu esposo, né, essa experiência linda. E aí, quando eu e meu esposo fomos sair, eu não tinha contado ainda pra ele. Eu vi que o anjo desceu em cima do capô do carro, né? Ele foi conosco ali e eu fiquei maravilhada com essa experiência linda.
Foi esses dias atrás agora. Fiquei maravilhada, porque eu criei no poder de Deus ali, na segurança, na proteção que Ele estava trazendo para mim, para minha casa. Não que se meus olhos espirituais não forem abertos, Ele não está me protegendo, não é isso. Mas eu estava pedindo experiências, eu tenho pedido experiências com Deus. Peça a Ele experiência também, vai mais profundo, mergulhe mais profundo e você vai ver que você terá experiências, tá? Ó, jejue também, casamento, vigie, ore pelo seu casamento, jejue, Deus vai te dar vitória no casamento, na vida dos seus filhos. Procure sempre orar, pedir proteção, jejuando diante de Deus para que Ele proteja, cubra sua casa com o sangue dele, em nome de Jesus. Agora eu quero falar para vocês, Carla, que horário eu devo jejuar? Esses dias, uma pessoa falou pra mim, eu tava conversando sobre o jejum, ela é uma pessoa mais velha, e ela falou pra mim, Carla, eu sou não discriminando as outras pessoas, mas eu fui ensinada de que eu tenho que jejuar de meia-noite até de manhã, tipo, menos meio-dia por aí, sem comer e sem beber nada. E eu fui ouvindo ela, e glória a Deus, aleluia. Mas eu comecei a falar pra ela, você precisa ler e entender que às vezes os antigos ensinavam isso pra muitas pessoas e por falta de conhecimento a gente acredita só naquilo, né? Mas quando você lê, você vai ver que na Bíblia tem vários respaldos. Você não precisa só jejuar de meia-noite até meio-dia sem comer e sem beber. Você pode fazer um jejum parcial, você pode fazer um jejum mais prolongado. Você não precisa necessariamente começar às meia-noite. Então, a dica também para você, você pode acordar pela manhã e começar um jejum, fazer até meio-dia, ou até 3 horas da tarde, até 18 horas, ou fazer um jejum de 24 horas, se você já tem um hábito de praticar o jejum. Para você que não tem o hábito, uma dica comece tirando às vezes uma refeição, café da manhã, ou tira o almoço, aí você toma café da manhã e começa ali no período do almoço até o horário da janta, tá? Em jejum ao Senhor, e depois você janta. Você pode fazer assim também, porque não tem uma regra, tem que ser só assim, de meia-noite a tal hora, não. Ou você pode começar, às vezes eu já comecei jejum do nada, tá? Aqui o Espírito Santo fala para me jejuar, começar de tarde mesmo. Começar meu jejum. Às vezes você vai começar na parte da noite, tá? Às vezes você vai começar de manhã mesmo. Às vezes eu já tomei café e depois do café já comecei a jejuar. Então, é você e Deus. Coloque diante de Deus o jejum que você vai fazer, que você vai ser fiel ao propósito que você colocou diante do Senhor. Não desista, tá? Seja fiel. Uma dica também, eu tô dando várias dicas aqui pra vocês, hein? Com experiência naquilo que eu tenho vivido. Chame uma amiga, chame você, varão, um amigo, para estar jejuando junto. Isso nos fortalece. Não que você não vai fazer um jejum, às vezes particular, só você e Deus, mas chame um amigo. Isso é muito bom para nos fortalecer na fé, estarmos unidos ali um com o outro. Às vezes eu chamo meu esposo, meus filhos, às vezes jejuam comigo, já jejuaram comigo, né? Então chame, isso vai te ajudar, tá? A se fortalecer em Deus. E cada um ali coloca o seu propósito. Ou você e sua amiga pode jejuar pelos mesmos propósitos, seja por cura, seja por renovo, né? Independente. Pode jejuar pelo mesmo propósito ou cada um com o seu propósito. Mas jejue também junto para você que às vezes tem muita dificuldade. E é legal, eu tenho amigas que jejuam comigo, eu amo. Isso renova a nossa fé, isso nos dá mais ânimo, porque você tem aquele compromisso, né? Com outra pessoa também para fazer e nós precisamos cumprir, principalmente diante de Deus, né, gente? Mas chama uma pessoa e você vai ver que é muito maravilhoso. Outra coisa, gente, que eu quero falar pra você, se programe. Muitas vezes você que não tem um hábito de jejuar, tem gente que eu conheço que tem hábito de jejuar, mas tem dificuldade em fazer comida para sua família. Eu não deixo de fazer, isso é eu. Eu não deixo de fazer comida pro meu marido, pros meus filhos, até porque eu acho que é uma responsabilidade minha, um dever meu como mãe, como esposa, como dona do lar, como serva de Deus, né? A não ser que meu marido fala, não, vou pegar uma marmita hoje, glória a Deus, aleluia. Mas não, eu sempre cozinho pra eles, não tem um problema nenhum. Gente, eu consigo, isso é eu. Eu já pratiquei isso o tempo e eu consigo fazer comida sem provar, vocês acreditam? Se tá bom de tempero. Às vezes, quando é algum alimento assim, eu chamo meus filhos para provar, meu marido para provar e tá 100% ok, tá top, tá glória a Deus, aleluia. Então, para você que às vezes tem dificuldade, se programe, converse com seu marido certinho, né? Às vezes para pegar uma marmita, ou você faz uma janta, né? Já deixa pré-pronto já a comida, ou no almoço já deixa pré-pronto. Vê aí o tipo de jejum que vai fazer, os dias, se é parcial, se é mais prolongado, não sei, mas se programe e você vai ver que isso vai te ajudar muito, tá? Você não se distrair.
Gente, outra coisa é o que? Às vezes você vai estar de jejum, vai vir pico de estresse, vai vir pico de ira, vai vir tudo quanto é tipo para tirar sua paz e você precisa estar vigilante. Porque o inimigo, ele quer roubar nossa paz. Mas Jesus diz que ele é o príncipe da paz, ele é a paz em nós, tá? Então vigie, vai às vezes dar fome. Gente, às vezes eu vou fazer jejum. É sério. Só de eu pensar quando eu acordo, assim, é uma fome que misericórdia, parece que eu tô um dia sem comer. É sem cabimento, misericórdia. Mas aí eu vou buscando em oração, vou lendo, eu falo, Espírito Santo, tira essa fome, em nome de Jesus, eu quero me alimentar da tua palavra. E eu vou ali orando, lendo, quando eu vejo a fome passou, tá? Não se entregue, ore, busque e creia que Deus vai te ajudar. Para vocês que não me seguem, me siga na rede social, tá? Também muitas vezes eu chamo em coletivo as pessoas para jejuarem comigo nas redes sociais. E é bênção, eu já fiz vários. E é bênção. Pessoas, assim, já testemunharam coisas para mim. E é lindo de se ver. Né, que a pessoa é capaz com Deus de fazer. Muitas pessoas, Carla, não sabia que eu ia conseguir e você me ajudou tanto e Deus me ajudou ali através da sua vida e eu consegui para a glória de Deus, tá? Então, para você que não me segue, me siga nas redes sociais. Eu vou deixar aqui Carla Dalonde, tá? Meu Instagram. E tem muitas bênçãos. Para você que não me segue aqui, me siga no canal, ative as notificações. Teremos mais vídeos, vamos aprender mais da palavra de Deus, tá? E eu creio que Deus fará maravilhas na sua vida. Creio e toma posse que a vitória é sua, em nome de Jesus. Eu quero finalizar esse vídeo por aqui, que Deus te abençoe, te dê a paz, te dê muita experiência com Deus, tá? Creio que o mais interessado em te ensinar, em te instruir, é o Espírito Santo de Deus. Ele é o nosso melhor amigo. Então, busque conhecer mais o Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.